Vamos dar continuidade à nossa apresentação de antologias de poemas de autoria feminina. E hoje nós trazemos uma antologia organizada pela Jari de Arraes, que tem uma particularidade: são poetas negras brasileiras. Essa importante antologia foi publicada recentemente, em 2021, e ela traz uma espécie de epígrafe, um belíssimo poema da Conceição Evaristo. Eu lembro-me desse poema desde que o livro saiu no início deste século, que são Vozes Mulheres. Vale a pena, eu acho que, começar lendo esse poema, porque ele dá uma perspectiva de tudo que vai ser mostrado nessa antologia. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Acho que a escolha não poderia ter sido melhor, né? É uma antologia de 2021, editada pela Cultura, mas aparece Cultura Ferina. E como afirma a organizadora, tem uma fala dela aqui no início, que eu achei muito interessante, que ela diz assim: os leitores encontrarão obras escritas por poetas negras de muitas origens e estéticas, dos 18 aos 70 anos, para todas as preferências poéticas de diferentes regiões do Brasil, poetas que já são grandes referências e poetas que ainda não publicaram seus escritos. E mais adiante ela diz uma frase muito bonita: mulheres negras escritoras existem, insistem e resistem. São, ao todo, 73 autoras. E, por certo, essa resistência, ela não é de agora, ela vem de uma história. E aqui eu chamo a atenção para os cadernos negros, que é onde talvez começa, onde se forma, não começa, mas onde se organiza essa resistência de forma extraordinária. Esse aqui, o volume 31, é só dedicado também à poesia. E eu queria chamar a atenção de uma coisa assim que me parece muito interessante, que é o seguinte: a poesia negra brasileira já vem há algum tempo sendo estudada. E eu chamo a atenção para algumas antologias, não só essa que você está vendo hoje, mas tem uma das mais completas, organizada pela professora Zila Bernes, desde do período colonial até a contemporaneidade. Ela traz aqui exemplos, informações sobre esses poetas, poetisas, escritores. E uma mais escolar, mas também muito boa, assim, com abrangência muito grande, que se chama O Negro em Versos, organizado por Luiz Carlos Santos, Maria Galas e Ulisses Tavares, da editora Moderna. Então, esse tema, essa perspectiva, ela já vem há algum tempo sendo trabalhada, mas a especificidade dessa é que são só mulheres. E isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa, digamos assim, mostrar que o trabalho é uma tradição de resistência e que tem gerado importantes frutos, visibilidade, dado visibilidade à voz das mulheres negras. Eu chamei atenção, lendo a antologia, das 73 participantes, eu destaco que a presença
de autoras de vários cantos do país, de vários lugares do país. E eu fui lendo a antologia, como sempre, destaca um poema aqui, outro ali, outro acolá, e neste ir e vir, me chamou a atenção uma coisa curiosa, até para ser lida no âmbito maior dessa produção, que é a presença da avó. A presença da avó é muito forte em muitos poemas. Mas antes também queria só dizer que os poemas têm formas livres bem diferentes. Há uma diversidade de temas, há uma diversidade de perspectivas, experiências culturais, há muito poema de caráter erótico. Então há uma diversidade de abordagens, de temas, de falas, que eu acho que precisa ser destacado. E, como sempre, eu faço sempre algumas pequenas leituras. E chama muito a minha atenção, não só dessa antologia, de outras que eu li, a presença das mulheres e, sobretudo, das mulheres avós. E tem um belíssimo poema aqui da Benedita Lopes, de São Bernardo do Campo, de São Paulo, chamado Canto de Avós. Olha que título lindo. Choro lágrimas blues, canto de avós. Anunciam calmaria. O perigo avizinha-se, seus braços, lanças, abrem libertação. Seus pés alados atravessam perigos, seus corpos escudos rompem a morte. Delas herdei olhos de estrelas para iluminar estradas. Delas herdei ouvidos, agulhas para escutar silêncio. Sou eterna porque ancestral fui e ancestral serei. Estrela de ponta para escrever história. Estrela de ponta a vencer calmarias. O riso, sombra, enredo, canto de filha e mãe a anunciar euforia. A vitória chegou. Versos lindos, né? Tem uns fortes. Seus braços lanças abrem libertação. Seus pés alados atravessam perigos. Imagens fortes, imagens muito bonitas. E eu destaquei esse poema. E há um outro também que eu queria chamar a atenção, de uma poeta chamada Bianca Gonçalves, chamado Linhagens. E ela diz assim: minha avó foi proibida pelo meu bisavô de aprender a ler. Ela conta que ele temia que a filha escrevesse cartinha para um namorado perigoso. Por isso só os homens da família foram alfabetizados. E eu escrevo poesia erótica. Então esse depoimento muito bonito sobre a força, sobre a potência das avós. Há um outro poema da Clarina Castro, eu vou ler só a primeira estrofe, que é um poema mais longo e o tempo aqui é curto. Clarina Castro, também de São Paulo. Mãos que escrevem primeiro. Ela diz assim: as linhas de minhas escritas começam na palma das mãos de minha bisavó, mãe Dindinha. Mãos que cuidaram o que não pariu. Mãos que escreviam chuva em solas secas. Olha que imagens fortes, né? A bisavó, né? Que é a grande potência, a grande força que está aí nessa poesia. E lógico que há muitas outras entradas para esta antologia e para a poesia escrita por mulheres negras. As vivências eróticas, as vivências culturais, as vivências religiosas, essas precisam ser chamadas a atenção, porque há um preconceito forte na nossa sociedade contra as religiões de origem africana. Essas experiências aparecem. Mas o que mais aparece, talvez tudo isso, que aparece em tudo isso, é talvez a palavra resistência. Há muitas formas de resistir. Resistir à opressão, resistir à exploração, resistir ao machismo entre a própria comunidade. Então, sobre uma coisa assim que eu gostaria de chamar a atenção é que eu senti um pouco falta, mas isso não diminui
absolutamente nada de uma nota, de um comentário sobre cada autora. Isso ajuda o leitor. Quem sabe numa segunda edição, às vezes não faz isso por falta de tempo, de espaço, né? Mas quem sabe numa segunda edição, se pudesse fazer o seguinte, bota uma notinha, dizendo de onde ela é, o que ela já escreveu, se já não escreveu, quando nasceu. Isso ajuda a gente, inclusive, a procurar as obras, né? Eu fico procurando as obras e nem sempre encontro. Deixaria só essa sugestão, essa observação. E para encerrar, que o nosso tempo também é sempre muito curto, eu escolhi um outro poema que eu achei de um encanto, assim, para vocês depois procurarem a antologia e lerem. É desejar a todos que nos escutam um axé. E é o poema da Magna Oliveira, de Belo Horizonte. O poema chama-se Axé. E ela diz assim: axé para quem está na lida, axé para quem deixou a lida, axé para quem a terra respeita, axé para quem os bichos encanta, axé para quem é da terra, axé para quem é do mar, axé para quem vem do alto, axé para quem vem de lá, axé para abençoar o dia, axé para cadenciar a noite, axé para o sono que alimenta, axé para a alma de um lugar, axé para o preto, axé para o povo nagô, axé para o quilombo, axé para a cidade, axé para o campo, axé para saudar a todos. E a gente encerra nossa fala de hoje com esse axé. E encerrando hoje a nossa terceira apresentação sobre antologias de poesias de mulheres. Na próxima semana, nós vamos começar uma sessão de 3 falas sobre antologias de poesias de poemas para crianças. Eu agradeço muito as pessoas que estão divulgando o nosso trabalho, que estão indo lá no canal da Dona Denise, que é uma homenagem à minha mãe, e esperando continuar contando com a sua participação. Muito obrigado e até semana que vem.